Você já sentiu um arrepio ao entrar em um lugar desconhecido? Aquela sensação sutil de que algo não está exatamente certo? Desde os tempos mais antigos, o medo do desconhecido tem influenciado nossas decisões, crenças e até a organização de nossas sociedades. Registros históricos, em diversas culturas, indicam que, em certas circunstâncias, esse temor pode estar ligado a momentos de percepção ampliada, nos levando a enxergar além do que normalmente captaríamos. Filósofos, psicólogos e cientistas dedicaram séculos para entender essa emoção fundamental. Para Platão, o medo era uma sombra projetada pela ignorância, um reflexo de nossa limitação em compreender a totalidade da realidade. Freud, por sua vez, via o medo como a manifestação de desejos reprimidos e conflitos internos, surgindo das profundezas do inconsciente em momentos inesperados. Contudo, existe um tipo de temor que escapa às explicações comuns: o medo do inexplicável, aquele que surge ao se deparar com o imensurável e o que foge à lógica. Imagine uma estrada deserta à noite, com os faróis rompendo a escuridão. Ao longe, surge uma figura parada, imóvel, como se desafiando a própria noite a se dissipar. Embora a mente tente explicar essa cena como algo simples, talvez alguém aguardando uma carona, há uma sensação inconfundível de que se trata de algo além do ordinário. Esse é o medo primitivo, um sentimento que todos nós já experimentamos de alguma forma. A humanidade sobreviveu em um mundo habitado por criaturas colossais, onde o medo era mais do que uma emoção, era uma ferramenta vital. A ciência nos ensina que esse instinto foi desenvolvido ao longo da evolução, moldando nossa capacidade de detectar padrões e interpretar o desconhecido para garantir a sobrevivência. Diante de ameaças gigantescas, nossos ancestrais aprenderam a perceber o perigo antes que ele se tornasse fatal. O cérebro humano evoluiu para reagir rapidamente ao inesperado, ativando mecanismos que preparavam o corpo para a ação. Em um ambiente selvagem, isso significava escapar de predadores e outras forças que poderiam pôr fim à existência. Mesmo após a extinção dessas ameaças, os reflexos primitivos permaneceram. O que antes nos protegia contra criaturas colossais, agora se manifesta de outras formas, influenciando nossas reações ao desconhecido. O medo não desapareceu, apenas se transformou, acompanhando a humanidade ao longo de sua história. O medo do desconhecido está também presente nas histórias e lendas que atravessam culturas. Relatos sobre espíritos, demônios e entidades misteriosas surgem em contos populares ao redor do mundo. Desde as Eríneas da Grécia Antiga, que puniam transgressões divinas, aos Yurei do Japão, fantasmas de almas perturbadas, essas narrativas não servem apenas para assustar. Elas expressam um receio profundo e a tentativa de dar sentido ao que foge à compreensão imediata. Em muitas tradições, o desconhecido é visto como uma porta para outros mundos. Rituais e cerimônias eram realizados para aplacar forças invisíveis, demonstrando o esforço da humanidade em entender e, de certa forma, controlar o inexplicável. Essa busca pelo conhecimento é uma força que impulsiona a inovação e o progresso, mesmo quando o desconhecido parece, à primeira vista, ameaçador. No campo da filosofia, pensadores como Nietzsche utilizaram metáforas poderosas para descrever essa realidade. Sua famosa ideia: se você olhar longamente para um abismo, o abismo olhará de volta para você, ilustra a dualidade de encarar o desconhecido, o risco de se perder, mas também a oportunidade de expandir nossos horizontes e descobrir novas dimensões da existência. Essa perspectiva sugere que, ao enfrentar o mistério, podemos revelar verdades ocultas e transformar nossa percepção do mundo. Estudos em psicologia demonstram que o desconhecido provoca respostas intensas,
Quando nosso cérebro carece de informações claras, ele preenche as lacunas com imagens e sons que podem ser perturbadores. Esse fenômeno, conhecido como pareidolia, faz com que vejamos formas familiares em sombras ou padrões abstratos. Embora surpreendente, essa resposta é essencial, funcionando como um alerta para possíveis perigos, mesmo em situações ambíguas. Refletir sobre o medo do desconhecido é, em última análise, explorar a própria natureza humana. Vivemos buscando segurança no que já conhecemos, mas é justamente o inexplorado que desperta nossa curiosidade e nos impulsiona a buscar respostas. Cada avanço científico nasce do desejo de esclarecer o que estava oculto, transformando o medo em um impulso para a descoberta. A cultura pop tem capturado essa dualidade de maneira notável. Filmes, séries e livros frequentemente exploram o terror não por meio de monstros explícitos, mas pelo confronto com o inexplicável. Obras como 2001, Uma Odisseia no Espaço, e os contos de H.P. Lovecraft criam atmosferas onde o verdadeiro horror reside na percepção da insignificância humana diante do universo. Em O Iluminado, de Stanley Kubrick, o terror emerge da deterioração da mente e da visão distorcida da realidade, evocando aquele medo profundo que todos já experimentamos em algum momento. No campo da neurociência, descobriu-se que o medo do desconhecido ativa redes neurais interligadas que envolvem áreas responsáveis pela emoção, memória e imaginação. Essa rede complexa não apenas nos alerta para riscos imediatos, mas também nos permite vislumbrar o que está além do nosso alcance, mesmo que de forma fragmentada. Essa interconexão mostra que o medo, por mais desconcertante que seja, é parte fundamental do nosso processo de aprendizado e adaptação. Entre os fenômenos mais perturbadores associados ao medo do desconhecido, a paralisia do sono se destaca. Diversas tradições descrevem que, nesse estado entre o sono e a vigília, a mente cria imagens intensas e, às vezes, assustadoras. Pesquisas recentes indicam que até 70% das pessoas já vivenciaram experiências em que figuras ou presenças eram percebidas de forma vívida. Muitos relatam sentir uma pressão no peito ou uma sensação de sufocamento, como se uma entidade maligna estivesse agarrando suas gargantas. Algumas pessoas até relataram acordar com marcas de dedos em suas peles, como se algo invisível tivesse realmente tocado nelas. Outros descrevem a sensação de levitar enquanto estão deitados, como se seus corpos fossem erguidos por uma força invisível, flutuando acima da cama sem controle. Esse fenômeno se reflete em lendas ao redor do mundo, como o pesadelo europeu, o djinn do Oriente Médio e a velha bruxa do folclore americano. O observador é uma presença que atravessa culturas e épocas, sempre à margem da percepção humana. Sua existência é mencionada em manuscritos antigos, textos sagrados e relatos ocultistas. Ele não interfere diretamente, mas sua presença é sentida nos momentos mais inexplicáveis. Nas tradições esotéricas, o observador é descrito como um ser que reside entre realidades, acompanhando a humanidade sem ser percebido. Em mitologias antigas, ele assume formas diversas, um espírito silencioso, um guardião das sombras ou uma entidade que transcende a compreensão humana. Relatos contemporâneos o associam a sensações de ser vigiado, aparições fugazes e figuras que surgem nos limites da visão. Ele se manifesta na paralisia do sono, nos corredores escuros e nas lembranças difusas de algo que esteve presente, mas nunca se revelou completamente. Sua existência é um lembrete de que há mais no mundo do que podemos perceber. O desconhecido nos observa, silencioso, aguardando. Esse fenômeno evidencia que o medo do desconhecido
não é apenas um reflexo instintivo, mas um aspecto fundamental da experiência humana. Ele nos lembra que, mesmo diante do inexplicável, cada sensação de inquietação pode ser um convite para expandir nossa compreensão, tanto sobre nós mesmos quanto sobre os mistérios que nos cercam. Como dizia Sartre, o medo nos aprisiona, mas a liberdade começa quando enfrentamos nossos próprios demônios. O medo pode ser um obstáculo ou um professor. A escolha está em nossas mãos. E você, como lida com seus medos? Deixa nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para mais reflexões como essa. Valeu e até a próxima!